Vamos lá então, vamos retomar o processo aqui. ECJ do Ceará a gente viu, ficou 4, letra A. Vamos lá, uma questão da SES Gran Rio, lembrando para você que há comunicação nessa matéria entre as bancas, porque ainda não há muitas questões acerca disso. Então, a gente tem que trabalhar com todas as bancas e através delas pensar em novas questões. Ao longo do curso nós vamos fazer também questões próprias, pensadas em cima das bancas, mas nesse primeiro momento estamos usando as questões aqui presentes. Então, a cultura organizacional é composta por diversos elementos construídos ao longo do tempo. A cultura organizacional absorve as mudanças e a evolução ocorrida na empresa, por isso cada organização possui a sua própria cultura. Claro, cada organização tem a sua própria identidade organizacional. A cultura organizacional é formada por... Então, o que ela quer saber aqui é o que compõe a cultura organizacional. Vamos lá, então. Essa questão, primeiramente, o setor no qual a empresa atua não influencia na cultura organizacional. Lembrando que a cultura é uma identidade. Então, componentes relativos a aspectos mercadológicos não guarda relação. Estratégia estabelecida pelo nível institucional, isso é planejamento. Dimensão do ambiente macroeconômico, também vemos isso dentro de planejamento, por exemplo, com a análise SWOT, que trabalha o macro e o microambiente. Estruturas organizacionais determinadas pelo setor econômico em que a empresa atua em relações comerciais também não tem nada a ver com a formação dessa identidade organizacional, e elementos que são fruto das relações, experiências, conhecimentos e aspectos que têm participação e interação das pessoas da organização é a resposta correta, porque a cultura ela é imposta pelo fundador e as relações interpessoais vão somando elementos a essa cultura. Vamos lá, questão de número 6. A cultura existente em uma empresa pode ser fato agregador ou desagregador, dependendo da sua homogeneidade e sua aceitação pelos componentes. Para a empresa, a existência de uma cultura forte. Então, essa questão aqui é para pegar a ideia da cultura forte dentro daquilo que eu te coloquei quando você vai contratar uma pessoa. Então, link aqui com gestão de pessoas. Quando você vai contratar uma pessoa e a organização tem uma cultura forte, qual é a consequência disso? É a pessoa que vai ter que se adaptar à instituição e não a instituição à pessoa. Então, vamos ver aonde que está traduzido isso aqui, tá? Vamos pular, vamos prosseguir aqui, vamos ver a letra A. A divergência existente entre os valores compartilhados facilita a adaptação às necessidades dos ambientes interno e externo. Primeiro, não deve haver divergência entre valores compartilhados. Os valores compartilhados, que é o segundo nível, não há divergência, os valores estão ali postos. Letra B, a necessidade de se estabelecer limite rígido gera a criação de regras e regulamentos visando a orientação do comportamento dos empregados. Primeiro, não há necessidade de se estabelecer limite rígido. Hoje, esse controle de processos, esse controle com foco das pessoas da instituição, vem de encontro à noção moderna de produtividade. Pouco importa o que você faz dentro do seu horário de trabalho. O que importa para mim é se você está atingindo as metas estabelecidas. Então, o controle é muito mais nas metas do que na pessoa. Letra C, o comportamento dos empregados é individualizado, não havendo, portanto, influência coletiva sobre as atitudes na empresa por cada um de seus membros. Claro que há influência. Lembra que eu te falei que se a cultura é fraca e você contrata uma nova pessoa, um novo colaborador,
esse colaborador ele pode contaminar aquela cultura e informação, subvertendo totalmente as conquistas até ali colocadas. Portanto, a letra C também tá equivocada. Vamos pular a letra D. Os novos funcionários levarão mais tempo para a sua socialização, estabelecendo assim uma maior segurança para os antigos. O ideal é que os novos funcionários entrem e se integrem rapidamente à cultura organizacional colocada. A gente vai trabalhar isso ainda melhor em gestão de pessoas. Portanto, sobrou a letra D, né? A letra D, ela fala o seguinte: os empregados, ao compartilharem normas, valores e percepções comuns, estabelecem com a empresa um compromisso que se sobrepõe ao interesse individual. Eu vou deixar as 4 questões que nós trouxemos além para você resolver em casa. Esse material está com gabarito. Se ficar alguma dúvida, você passa para mim e a gente responde. Vamos lá para a questão, para o planejamento, estudando planejamento. Tá? Planejamento não aquele do planejamento com a comunicação lá do PDCA propriamente dito, não. É o planejamento dentro desse conceito de estratégia, de planejamento estratégico, de planejamento tático, de planejamento operacional. Mas antes eu quero chamar a atenção, eu quero chamar a sua atenção. Vem aqui comigo, vamos lá. Vem comigo. Alfred Chandler, ele foi o grande pensador da estratégia. Ele subverteu a ordem total de estratégia e estrutura. Tá? Nessa grande obra, Strategy e Structure. Em suas pesquisas, constatou que a estrutura organizacional das grandes empresas americanas foi determinada pela sua estratégia mercadológica, sendo a estrutura correspondente ao desenho da organização, isto é, a forma organizacional que ela assumiu para integrar seus recursos e a estratégia correspondente ao plano global de alocação de recursos para atender às demandas do ambiente. Vamos traduzir isso aqui numa só palavra. O que vem primeiro? A estrutura ou a estratégia? O Chandler percebeu que o que deve ser feito é justamente o oposto. É a estratégia que deve determinar a estrutura organizacional. Então, a estratégia é o fator determinante. A estratégia deve determinar a estrutura organizacional. Grava isso. Estratégia é mais importante do que a estrutura. Rodrigo, eu não entendi ainda isso aí. O que acontece? Normalmente a gente constrói uma casa e depois se adapta à casa, não é? A gente constrói aquela estrutura e vai se adaptando à casa. Normalmente, o empresário ele faz uma coisa errada. Qual é? Ele vai, aluga um local, depois que ele tem um local na mão, ele pensa numa estratégia de como usar aquele local, aquela estrutura, pro fim do empreendimento. Isso é errado. Primeiro, ele tem que pensar na estratégia. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Múltiplos resolva abrir uma filial no estado de Minas Gerais. Ele não tem que pensar primeiro no local, ele tem que pensar primeiro na estratégia que vai utilizar para captar as pessoas, para captar os clientes. Com base nessa estratégia, captando os clientes, olha o que ele vai fazer. Aí sim vai pensar na estrutura. Tá? Então, portanto, ele não pensa primeiro na estratégia, não pensa primeiro na estrutura, ele pensa primeiro na estratégia. A estratégia é precedente à estrutura.
isso é fato. Primeiro vem a estratégia. Somente após a vinda da estratégia é que vamos pensar na estrutura. Então, o meu objetivo é começar um curso com pelo menos 3 turmas. Eu preciso, para começar bem, ter ao menos 100 alunos. Depois disso eu vou pensar, calma aí, se eu quero 3 turmas e 100 alunos, então tenho que alugar um local que comporte pelo menos 3 salas. 3 salas de, no mínimo, cada uma, 35 alunos, tá? Portanto, a estrutura segue a estratégia e não o contrário, ok? Tá? Então, isso é determinante para o sucesso da organização. Até essa ideia de Chandler, e ainda nos dias atuais, é um erro crasso do empreendedor primeiro se preocupar com o local, sem sequer ter uma estratégia de captação de recursos e de clientes. Primeiro ele tem que pensar na estratégia de captação de recursos, clientes e pessoa. Como assim? Ele tem que pensar de em quanto ele precisa, qual é o destinatário do objeto organizacional e qual o profissional que ele precisa. Esse é o tripé da estratégia. O tripé da estratégia é recurso, cliente e pessoas. Ok? Vamos lá, com base nisso, entrar de fato no planejamento estratégico e os seus níveis existentes. Bem, a gente tem 3 níveis de planejamento classicamente falados, né? Então, são 3 níveis de planejamento de uma maneira clássica abordada. Vamos lá. Nós temos o nível institucional, o nível intermediário e o nível operacional. O nível institucional é o planejamento estratégico. E agora eu quero que você isole comigo aqui, tá? Então, vamos lá, vamos isolar comigo aqui esse nível. Esse nível é importantíssimo. No planejamento estratégico, eu trabalho num site especializado em questões, tá? Eu trabalho num site especializado em questões. Na verdade, eu trabalho em 16 cursos preparatórios, o que me deixa muito feliz, no Rio, Minas Gerais e Espírito Santo. E um site especializado bastante conhecido, um dos que eu trabalho, ele me passa o scout de questões que mais caem. Portanto, eu lhe asseguro aqui, sem dúvida, planejamento estratégico é a matéria sempre caível na sua prova. Toda prova de administração pública irá cair planejamento estratégico, não tem jeito. O examinador, seja de qualquer banca, é um tarado por planejamento estratégico. Portanto, vamos seguir aqui. O planejamento estratégico, vamos isolar aqui as principais situações do planejamento estratégico. Ele é de longo prazo, ele é geral, também chamado de genérico, geral ou genérico. Além de ser geral ou genérico, ele trabalha com previsibilidade. Além disso, nós temos a multiplicidade de cenários.
Ele é um planejamento de risco, claro. Ele é rígido em virtude até da sua própria dimensão. Então, se eu fosse elencar as principais características do planejamento estratégico, seriam aquelas ali. Dá um close aí para a galera de casa poder fixar bem, fixa isso na mente. As questões, elas não saem disso. Planejamento estratégico, ele é de longo prazo, ele é geral ou genérico, trabalha com a ideia de previsibilidade. Nós temos a multiplicidade de cenários. É um planejamento de risco e ele é rígido. Então, vamos tentar entender isso aqui. Dentro da ideia de planejamento estratégico, eu posso afirmar que há algum tipo de certeza na previsão? Não. São previsibilidades. O que, na verdade, a organização faz, e você sabe melhor que eu, hoje o planejamento estratégico no judiciário brasileiro são quantos anos? Resolução 198. 6 anos. Esquece a 70 que falava 5. São 6 anos o planejamento estratégico no judiciário brasileiro. O que se faz é trabalhar com a maior quantidade possível de cenário. Eu vou pensar num cenário positivo, vou pensar num cenário negativo e vou pensar num cenário mediano. Dentro desses 3 cenários, eu vou imaginar uma diversidade de cenários dentro deles. Qual é o ideal? Quanto mais cenários eu prever, mais próximo da realidade eu vou chegar, preparando a minha organização para fruir, para lograr êxito, qualquer que seja o cenário existente. Seja um cenário negativo, como o que vivemos hoje, um cenário de ajuste fiscal, de recessão, de crise, de alta de dólar, combustível, de aumento de impostos, seja um cenário positivo, de taxas positivas de crescimento econômico, né? De diminuição de desemprego. Então, a multiplicidade de cenários, ela trabalha com a ideia de previsibilidade. Quanto mais cenários eu pensar, maior a chance de êxito da organização. Agora, claro, o planejamento estratégico, ele é um planejamento de risco por excelência, já que não guarda nenhuma relação com a certeza. E ele é rígido em virtude da sua dimensão. O planejamento é genérico, é geral. Ele pega a organização como um todo. Então, claro que você não vai aguardar, por exemplo, no judiciário brasileiro, 6 anos para mexer em alguma coisa. Se os cenários pensados estão totalmente diversos daquilo que está acontecendo na realidade, vai haver modificação, mas não é fácil modificar um planejamento estratégico. Ele não tem nada de flexível, pelo contrário, é extremamente rígido. Portanto, muita atenção a essas características, porque essas características gravitam dentro das questões, ok? Vamos ver o segundo nível aí, o nível intermediário. Nível intermediário, vamos lá. Esse nível intermediário é o planejamento tático. Ele é realizado no nível gerencial. Por isso, intermediário. É voltado para as atividades meio. A atividade meio. Calma aí que eu comi, é aqui, acho que é esse horário aí de jantar. Voltado para a atividade meio. Além disso, esse planejamento tático, ele é de médio prazo.
É um planejamento por área. Cuidado, porque área é o tático, por tarefa é o planejamento operacional, tá? Então é um planejamento voltado para a área. Memoriza essas características. Mas vou colocar mais uma aqui, semiflexível. Memoriza essas características, porque uma delas certamente vai aparecer na sua prova. Então, é um planejamento realizado no nível gerencial, voltado para a atividade meio. Por exemplo, o múltiplos aqui, o seu objeto, a sua atividade fim é a preparação para concurso público. O planejamento tático vai ser o quê? Cadeiras na sala de aula, material para ministrar as aulas, o equipamento tecnológico, a aquisição de materiais. Então, ele é por área. É um planejamento de médio prazo e é semiflexível. O planejamento tático, às vezes, ele funciona 1 ano, 2 anos. Normalmente, o planejamento tático ele assume uma característica de anual, sofrendo modificações pontuais ao longo daquele exercício financeiro, tá? E para a gente terminar esse nível antes do intervalo, vou passar aí para o nível operacional. Planejamento operacional. Vamos lá? Planejamento operacional. Aqui comigo, ó. O planejamento operacional, ele funciona da seguinte forma. Ele é de curto prazo. Ele é específico e detalhado. Ele é por atividade ou tarefa. E é um planejamento flexível por excelência, tá? O planejamento operacional, vocês acham que ele é obrigado a guardar alguma relação com a certeza? Sim. O planejamento operacional, ele deve chegar o mais próximo da certeza. Diferente do estratégico, que é uma previsibilidade que não tem relação com a certeza. É uma previsão, é um prognóstico. O planejamento operacional é diferente. Ele tem compromisso com a proximidade da certeza, porque o planejamento operacional é do dia a dia, é da atividade. Exemplo, vamos abrir uma turma aqui no curso. Eu não posso pensar numa turma, pensar num quórum ideal e depois, ao longo do curso, perceber que com aquele valor fixado e com o quórum imaginado, o prejuízo é 50%. Por quê? O planejamento de curto prazo, ele guarda um compromisso com a certeza. Ele é específico e detalhado, pois pega cada atividade ou tarefa desenvolvida. E, além disso, ele é flexível, tem que atender rapidamente às demandas. Por exemplo, esse ano a gente teve uma surpresa danada. Quem tem curso ou editora, tudo é cotado em dólar. Uma transmissão ao vivo aqui é em dólar. O dólar começa o ano a 2,50 e hoje chega a 4,25. Eu tenho uma editora, a editora começa o papel cotado em dólar a 2,30 e hoje está 4,13. Olha só, o planejamento operacional ele tem que se adaptar a essa realidade. Certamente alguns livros que eu já entendia como não vendáveis não serão publicados agora, serão publicados a posteriori. Então, você está compreendendo como é que funciona? O planejamento operacional ele tem que ser flexível, ele tem que se adaptar às mudanças de cenário, às novas realidades. Então,
Toma uma água aí, vamos voltar, continuar com o estratégico e entrar em questões, ok? Bom intervalo.